Olá, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai jogar real. Por que que algumas vezes a produtividade você parece que você está rendendo super, mas na verdade isso está te custando muito, muito caro? Até que ponto a gente fazer mais, a gente render mais, a gente conquistar mais, a gente dar conta de mais coisa, realmente é a melhor solução para a nossa vida. Muitas vezes, esse excesso de produtividade, essa alta produtividade, essa alta performance, está custando uma coisa muito valiosa que se chama família e saúde. Quando a gente chega nesse ponto, você tem que olhar com muito carinho, porque daqui para frente pode ser só ladeira abaixo. Você pode estar rendendo num nível super, super gás, assim, fazendo tudo que você consegue, só que na hora do cume da montanha, então você está aqui saindo da base, está subindo, na hora que chegar lá, você vai chegar sozinha, você vai chegar toda quebrada e vai olhar para trás falando: putz, será que valeu a pena? E eu não quero que isso aconteça contigo. Então, hoje a gente vai falar sobre a produtividade que adoece quando render mais começa a te custar caro. E aí eu te pergunto, será que realmente você sabe quanto que está te custando internamente essa sua produtividade? Há uns 12 anos atrás, eu tive que me fazer essa pergunta. Eu trabalhava 30 horas a cada 3 dias em hospital, eu virava noites e noites ali. Eu tinha que lidar com pessoas ali em fase final de vida, eu tinha que lidar com situações caóticas, ter que estar sempre com o timing de pensamento em dia, não podia ter cansaço, não podia ter dia torto, porque o paciente não tinha nada a ver com isso. E chegou uma hora em que eu percebi que ou eu estava dormindo ou eu estava trabalhando. E o meu sonho de vida era ter uma família, era ser mãe, é conseguir chegar onde eu cheguei hoje. E aí chegou um momento em que eu tive que fazer essa conta. Até que ponto o valor financeiro que eu estava recebendo estava valendo a pena na questão do custo que eu estava tendo para estar ali? Eu era solteira na época, estava num relacionamento tóxico, eu já falei disso aqui antes, acabei saindo desse relacionamento, acabei optando por sair de várias situações, porque além do plantão, eu dava aula em faculdade, supervisão de estágio, e eu tinha ainda o consultório e aulas de fim de semana de acupuntura, ou seja, eu realmente não parava, né? Não era uma falta de tempo como desculpa, era de verdade, eu não tinha tempo. Tanto que no meu quadro de sonhos, no meu prayer board, né, cada um tem dado o nome desses tempos aí, eu tinha uma pessoa dormindo porque é uma coisa que eu não conseguia fazer. A minha qualidade de vida ela estava indo ladeira abaixo. Eu estava em terapia para poder entender o que, que eu deveria fazer. Então, o que eu demorei anos para descobrir, eu estou te contando aqui nesse vídeo. Tem coisa que o custo não é físico, não é material. Ele é um custo oculto. Quanto tempo você tem deixado de estar com qualidade com a tua família? Porque você precisa render alguma situação de trabalho, de alguma outra coisa que você está desenvolvendo de projeto. Qual é o custo de você não parar ou de você o tempo todo fazer as coisas pelos outros e esquecer de se colocar nessa conta? Qual é o custo invisível do seu esgotamento quando você tem a tua mente super acelerada e você não consegue dormir à noite? Porque está preocupada, porque tem alguma outra questão. Render mais, fazer se dedicar mais, são frases que eu escuto o tempo todo no consultório. Nem sempre é a solução. Às vezes, você pensar melhor, você ser mais estratégica, você organizar o seu descanso, vai fazer com que você performe de forma mais inteligente. Porque você pode estar ali navegando contra uma correnteza que está muito intensa. E às vezes, você relaxar, você descansar, traz você de volta para o eixo ou te leva para lugares novos que talvez rendam mais e rendam com qualidade. Então é esse o ponto que eu quero trabalhar com você. E uma frase que eu gosto muito, que eu até anotei aqui para não esquecer, é o seguinte: quanto isso está te custando, né, por dentro? Porque existe um tipo de produtividade que não constrói futuro, ela só adianta o seu colapso. Então o seu corpo ele vai cobrar essa conta. Essa energia que você está jogando a mais ali de trabalho, dedicação, pode ser que seja necessária. Teve uma época, por exemplo, em que eu precisei dar esse sprint final, né? De falar, cara, minha meta tá perto, eu preciso dar esse gás, e eu tinha consciência do custo que estava por trás disso. Então, se você está consciente e você topa pagar o preço, ok. O duro é quando você nem tem consciência desse preço nas letras miúdas ali.
Teve época em que eu tive que optar por não ir em encontros de família, por não estar em Natal e Ano Novo, por ter que realmente fazer um gás aí para eu conseguir escolher. Hoje eu colho esses frutos. Hoje eu não topo mais pagar certos preços, mas teve uma época que eu precisei bancar isso. E aí que eu te convido, aproveita esse início de ano aí que nós estamos para você conseguir validar o seu esforço, para que chegando no cume da montanha você pode realmente, né, você possa comemorar com a tua família, com teus amigos, com saúde, porque não tem nada mais agradável do que a gente chegar no final da vida, olhar para trás e falar: "Putz, eu devia ter feito diferente. Devia ter aproveitado mais", que nem aquela música do Epitáfio, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Isso, ou se pôr, né? Isso vai fazer diferença na tua vida, são os detalhes que deixam a vida mais interessante. E muitas vezes você está se privando disso, porque você só olha realmente, né, o custo financeiro. Nem tudo na vida você consegue pagar com dinheiro. Às vezes está pagando com suor, sangue e lágrima. E nem sempre é isso que você quer. Então, nem toda a produtividade é saudável. Se você puder aprender alguma coisa nesse vídeo hoje, é essa frase: nem toda a produtividade é saudável. A gente aprendeu que ser produtivo é dar conta de tudo, é sempre fazer além. Mas ninguém ensinou que a gente deveria olhar para dentro e que dar conta de tudo pode começar a custar a si mesma. Pode começar a custar a sua saúde, sua sanidade mental, a tua inteligência. Porque quando você está cansada, você não performa. Quando você está cansada, é quase um motor fundindo. Você está ali em pane e o teu corpo não rende na melhor performance. Eu tenho comentado muito isso nas minhas redes sociais. Produtividade feminina é diferente da produtividade masculina. A produtividade masculina é aquela coisa do gain, vamos ganhar a todo custo, no pain, no gain, sabe essas coisas? Mas é diferente o olhar, porque o homem, ele não tem o coração, muitas vezes, focado nos filhos, focado no cuidado do lar. Isso não é certo ou errado, tá? É só treino fisiológico. Se você for olhar lá para os primórdios, quando a gente ainda era muito de caça, ai, tem um cabelinho aqui me incomodando. Quando era muito de caça e a gente tinha que se dispor a ir atrás do alimento, não era como hoje, né? Que você vai no mercado, tá tudo pronto, caçado, bonitinho, limpinho. Você tinha os homens que saíam em busca de alimento, ficavam meses, às vezes, longe, para conseguir trazer comida suficiente. E as mulheres ficavam ali, né, naquela casa, mantendo o fogo aceso, porque era um recurso escasso. Ficava cuidando das crianças, e não era uma, não eram duas, eram várias crianças. Tinha que, né, estar atenta para a parte ali, se tinha ou não algum predador querendo atacar, porque eram mais vulneráveis. Então, a necessidade e o cuidado fisiológico orgânico, o teu corpo pede por isso. É diferente. Então, a gente não pode se moldar no que os outros pedem pra gente, porque o que é sucesso para mim, com certeza é diferente do que é sucesso para você. Às vezes sucesso para você é não trabalhar, é ser aquela mãe que fica em casa, se dedica ao lar, que faz as coisas acontecerem, que consegue perceber no olhar do outro a necessidade, que sabe no detalhe o que está acontecendo com teus filhos, com teu marido, com teu lar, com teus familiares. Às vezes para você ter sucesso é conseguir trabalhar e realmente chegar em posições altas do meio corporativo. Às vezes, para você, é desenvolver um trabalho que seja meio híbrido, né? Conseguir fazer o trabalho fora, mas também ter tempo de qualidade com teu lar e casa. Esse é o ponto que eu desejo para mim. Esse é o meu conceito de sucesso. É trabalhar cada vez menos, com qualidade, fazendo com que o meu rendimento ele seja bom, porque afinal de contas a gente vive numa sociedade consumidora, né, que tem troca comercial, mas que esse não seja o meu único norte. Que eu consiga realmente estar com tempo de qualidade para mim, para minha saúde, para minha família. E foi um dos motivos porque lá atrás eu pedi demissão de várias frentes de trabalho. E você vai perceber quando você foca, quando você é estratégica, brota. Isso flui melhor, porque a tua energia está dedicada para um lugar com coerência dos seus valores. Então a produtividade feminina ela é diferente, entende? Não tem certo e errado. Tem que ver o que para você faz sentido, qual é a tua fase de vida,
A minha fase de vida hoje, ela me impede, por exemplo, de assumir certos compromissos e tá tudo bem. Eu recebo algumas propostas que eu tenho que falar não. Quando o não é muito claro, o sim fica fluido. O que, que é mais fácil de você definir? Porque a gente hoje em dia está meio perdida às vezes, né? A gente está em transições ali, descobriu que não precisa fazer a mesma coisa para o resto da vida. Tem várias formas de você fazer a mesma coisa, de vários modelos de trabalho, de negócios diferentes. Então tá muito gostoso isso de experimentar. Mas ao mesmo tempo, a gente se perde um pouco porque a gente tem muita opção, né? É igual criança em loja de doce, fica confusa. Então, muitas vezes, você vai precisar ter noção daquilo que você não quer, daquilo que você não aceita. Quais são os nãos claros, que em inglês o pessoal brinca do hell no, tipo, nem, entendeu? Nem ferrando você vai fazer. Coloca isso numa lista. Eu, na minha lista de definitivamente não, tá, trabalhar até muitas horas da noite, eu saía às vezes 10, 11 horas da noite do consultório, hoje eu não faço mais isso. Atender qualquer cliente, eu não faço mais isso. Hoje eu estou numa posição que eu posso escolher os clientes, tem alguns clientes que eu demito, sim, que não faz sentido mais com os meus valores. E se não faz sentido com o meu valor, por que que eu vou ficar sofrendo? Entende? Talvez você ainda não esteja nessa fase, mas você pode colocar isso como um objetivo. E quando você tem essa lista, fica muito mais fácil de ir direcionando o teu caminho, entende? Quais são os sinais sutis de que esse custo está sendo muito alto para você? Se você conseguir responder mais do que duas, isso daqui é porque está com algum problema, tá? Você rende, mas você vive cansada, esgotada. Você entrega as coisas no prazo ou até dá uma atrasadinha, mas você vive irritada. Você resolve um monte de BO, mas a sua vida ela tá sem prazer. Você não enxerga mais doçura nas pequenas coisas, no detalhe do seu dia, aquela beleza do olhar da infância, sabe? De ver um passarinho, de ver uma coisa nova, de apreciar às vezes a natureza, de ver que você pode admirar o ócio, né, o descanso, o céu, procurar formato na nuvem ou só ficar olhando. Você perdeu essa doçura. Você conquista as coisas, mas não tem mais aquela satisfação, aquele tesão, sabe? Isso não é maturidade, isso é adaptação para um ritmo que tua alma não aguenta mais. Ela sabe para que você veio nesse mundo. E muitas vezes você está fazendo porque a vida vai te levando, você está no modo automático. E o nosso maior inimigo é esse piloto automático. Porque a partir do momento que ele está no piloto automático, você deixa de viver a sua vida. Você começa apenas a existir. Igual aquele filme Clique, do Adam Sandler, que ele começa a passar tanto os conflitos e algumas coisas que não são tão legais no dia a dia, que ele começa a perder a vida inteira em prol de um negócio que não valeu a pena no final. Se você não sabe que filme é esse, eu te convido a assistir. E aí ele decide o quê? Voltar. Por quê? Porque ele descobriu que os pequenos detalhes da vida, mesmo aqueles que são meio chatinhos, valem a pena ser vividos, que é isso que traz beleza. Então a tua alma ela sabe para que você veio. Quando a gente fala da metafísica, da conflitologia, então o porquê das coisas, né, o que que tem de lição por trás, a gente começa a perceber um padrão. O padrão do eu preciso dar conta, do medo de decepcionar, do medo de perder espaço. Muitas vezes a gente está em relacionamentos que estão assim, que você não consegue falar algumas coisas que você sente porque você tem medo de magoar, porque você tem medo da reação, porque você tem medo da crítica. Só que isso vai te levando para uma vida tão insossa, tão sem graça, tão sem tesão. Eu tenho uma paciente que falou assim: ai, as casas elas estão sem libido hoje em dia. Porque não é libido da relação, é a libido do negócio de desejo, de animado, de cor. Eu amo cor, vocês podem perceber, né? De uns vídeos para cá vocês têm percebido que mudou. Eu troquei meu consultório, eu comecei a trazer mais cor, porque isso impacta na nossa vida. A gente está num negócio muito quadradinho, muito igual, muito mais do mesmo. Cadê a tua identidade na tua própria vida? Cadê você? A sua voz, o seu jeito? Muitas vezes a gente tem levado. Por quê? Porque aí a gente passa com os hypes, com as tendências, mas a tendência hoje é esse resgate da sua vida, do seu lifestyle. Você pode começar a reparar,
Tem muita gente hoje acordando para isso, eu fico muito feliz, porque realmente faz diferença. E aí a gente tem um padrão que é perigosíssimo, tá? É muito perigoso. Você tem isso, abre teu olho. Identidade baseada em desempenho. Quando você acha que o teu amor, a pessoa só vai gostar de você se você merecer, se você for uma boa mãe, se você for uma boa esposa, se você for uma filha perfeita. Quando você cresce ouvindo isso, nossa, tá vendo? Ela não me dá trabalho, olha como ela é uma boa menina. Você, na verdade, não quer ser peso. Só que às vezes, aonde tem peso é onde gera mudança. É onde você sai da zona de conforto. Na zona de conforto você não tem crescimento. Na zona de descoberta, sim. E muitas vezes você vai ter que sair dessa zona de conforto. É ruim no começo, mas você vai ver que você vai respirar novos ares. Que isso vai te dar mais imaginação, mais liberdade, mais flexibilidade, autoconhecimento. Porque você vai saber para que você veio e o que você topa, o que não topa. Que é o que a gente estava falando antes. Quando você se define pelo quanto produz, o descanso vira culpa. Quantas vezes a gente tem tempo para descansar, mas a gente deita e a gente se sente culpada, porque parece que a gente está perdendo tempo. Chega ao ponto de que dormir parece uma perda de tempo, mas na verdade é um recuo estratégico. Se você descansa, você tem mais força, capacidade, disposição, visão estratégica para o que está por vir. Se você está exausta, você para de reparar nas oportunidades que estão passando ao seu lado. Então, o descanso, ele precisa ser colocado como, na verdade, um diferencial competitivo. Coloca na tua agenda pelo menos 20 minutos de colocar a perna para cima, ou de, às vezes, se enfiar num banheiro, que é o único lugar que você tem de paz, seu trabalho, e respirar. Por muito tempo eu tive que usar isso. Eu me escondia no banheiro, eu já tinha um acordo com um enfermeiro ali do plantão, ou com uma enfermeira que era líder do plantão. Falava, olha, se precisar de alguma urgência eu estou ali, mas eu preciso de um tempo de silêncio. E eles entendiam, porque quando eu estava nesse silêncio, eu performava muito melhor. Eu conseguia fazer massagem cardíaca com muito mais intenção. Então, faz diferença. Eu estou colocando aqui nos extremos, tá? Porque eu trabalhava em UTI, mas isso também se aplica no seu dia a dia. Começa a reparar o tipo de resultado que você oferece na tua casa, na tua vida, quando você está cansado e quando você está bem. Faz toda a diferença. E a mulher é o termômetro da família. É o termômetro do ambiente em que ela se coloca. Se ela está bem e ela é sábia para administrar o caos, pode ter certeza que ela está calma por dentro. Pode estar acontecendo um caos, mas ela tem um ponto fixo ali que norteia ela. Quando tem uma situação difícil, a pessoa está desregulada, você pode ver que o caos ele pega em todos os lugares. A gente vira aquela pessoa, indesejada, que deixa os outros doentes mesmo. Eu tenho muitas mulheres que adoecem as famílias. Por isso que eu trabalho tão forte com mulher. Ah, e você só trabalha com mulher, não trabalha com homem? Não, mas eu escolhi o nicho feminino, porque é uma forma de eu conseguir ajustar isso. E aí a família ganha. Na medicina chinesa, o excesso de fazer gera um gasto da energia de baço. E o baço está ligado com pensamento, com digestão, digestão emocional, física, força muscular, inchaço das pernas. Então, se você está nesse cansaço, esse desgaste, todo o seu metabolismo está perdendo. Quando a gente tem uma pressão constante, você gera uma estagnação de fígado, teu planejamento fica ruim. Quando você tem um longo prazo das coisas sendo feitas sem descanso, você tem queda da energia do rim, porque ele vai achar que você está em luta e fuga, que você está em alerta, e ele vai jogar uma energia que deveria ser energia da tua vela da vida. E você começa a consumir esse yin, que é a energia que você recebeu de tempo de vida. E aí você começa a envelhecer mais rápido. Então, no pior cenário, pensa que você vai economizar em botox, que você vai economizar em exercício físico, porque você vai conseguir performar melhor, tanto na tua vida, quanto nessa tua parte de física mesmo, orgânica. Vai parecer mais nova, vai melhorar a sua cutis, né? A sua pele, o viço, o cabelo vai ficar melhor, a unha para de cair, de quebrar, porque o fígado cuida desses anexos, certo? Quando a gente então pensa na parte geral, não é azar que você está tendo, é fisiologia, é você não cuidar do funcionamento do teu corpo. Agora na parte prática, vamos lá. Lembra que eu falei que se você marcasse mais do que duas coisas, né, a gente estava com um problemão. Então, vou só repetir o que eu já falei, mais alguns aqui para você olhar.
você rende, mas vive cansada. Deu check? Não? Vamos ver nos dedinhos aí, quantos vezes você levanta. Rende, mas vive cansada. Entrega, mas vive irritada. Resolve, mas vive sem prazer. Conquista, mas não sente satisfação. Você vive cansada mesmo dormindo. Você sente seu corpo pesado, mas a mente muito acelerada, como se não estivesse batendo, está desconectado, né? A mente está acelerada e o corpo está lentificado. Você fica irritada com muita facilidade? Você sente culpa ao descansar? Você precisa estar o tempo todo ocupada para se sentir valiosa? Se você marcou mais do que 2, não é falta de força, é excesso de cobrança interna. Aqui mora um perigo, porque você pode estar indo para um burnout. E daqui para frente isso começa a ficar cada vez mais sério. Então, eu quero que você se perceba. Hoje, quantas vezes você está se pegando, né, e ouvindo, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que fazer, só mais um pouco. Quantas vezes você está repetindo isso para você, como se estivesse sendo sua própria carrasca, batendo nas costas dali? Agora você pode trocar isso. O exercício vai ser perceber e trocar a fala, porque é novo quando novo é o olhar. Então, quando você muda a forma de perceber a situação, a tua performance também muda. Ao invés de falar, eu preciso dar conta disso, troca para como eu posso fazer isso sem me perder de mim mesma? Como eu posso fazer isso de uma forma mais inteligente que não me desgaste tanto? Entende a troca? Isso muda de força bruta, de ter que dar conta física e organicamente, para uma inteligência. Você sai do automático e você começa a ser mais estratégica. Te devolve o poder de escolha. Alta performance sem consciência vai virar exploração interna. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que chama isso de foco, mas não é. Isso é quase uma autopunição. É uma forma de você treinar o seu corpo para aguentar o que tua alma não aguenta mais. E isso vai ter um custo muito alto. Então você pode continuar rendendo mais a custo da tua saúde, ou você pode começar a render melhor. E no dia 28 de janeiro, daqui a alguns dias, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma live explicando justamente isso. Qual é o custo invisível da alta performance? Aquele render mais que começa a te adoecer. Se você quer saber qual é o teu tipo de performance, se ela está tóxica para a tua vida ou se ela está sendo sustentável e como você melhorar isso, já se inscreve no link aqui abaixo. Nesse link você vai ter o anexo ali, né, com o link da live, que vai ser aqui no YouTube. E ela vai ter um conteúdo riquíssimo para te ajudar, certo? Então já compartilha com as suas amigas, já compartilha com as pessoas que você entende que estão precisando disso. Eu tô falando para mulheres, mas pode ser para homem também, tá? E já se inscreve, não perde tempo, tá? Porque se você quer aprender a render mais com inteligência, você precisa primeiro conhecer como é que o teu corpo tá te contando os limites aí que você tem extrapolado, certo? E no próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu vou colocar que a gente não precisa ter esse desgaste tão intenso, a gente pode ser bem mais estratégico e com alguns detalhezinhos aí importantes, certo? Te vejo no próximo vídeo, até lá. Tchau!